No dia 1º de julho de 1999, enquanto o mundo estava focado no novo milênio e a bolha da internet se aproximava do seu pico, e o euro acabará de ser introduzido, no Japão uma revolução silenciosa estava começando. Uma revolução que mudaria o panorama das finanças globais de maneiras imprevisíveis. Um homem ganhou o que ela diz ser milhões de dólares negociando moedas em residências por todo o país. Um grupo de donas de casa comuns no Japão começou a se aventurar em um mundo dominado por magnatas de Wall Street e gigantes bancários internacionais. Chamamos essas mulheres de Senhora Watanabe, motivadas pelo desejo de proteger suas famílias, munidas apenas de computadores pessoais e uma determinação inabalável. As senhoras Watanabe abalaram os mercados financeiros globais de suas mesas de cozinha para sempre. Imagine se pudéssemos voltar no tempo até o final dos anos 1980. A economia do Japão estava em pleno boom, sendo a segunda maior do mundo, superada apenas pelos Estados Unidos. Isso era especialmente verdadeiro no setor imobiliário e no mercado de ações, onde os preços estavam nas alturas. Mas, como diz o ditado, o que sobe, desce. Quando os anos 1990 chegaram, a bolha econômica do Japão estourou. Os mercados imobiliário e de ações do país entraram em colapso, eliminando trilhões de ienes em riqueza quase da noite para o dia. De repente, a potência econômica estava de joelhos, marcando o início do que agora é conhecido como a década perdida do Japão. Na tentativa de reerguer a economia, o Banco do Japão decidiu baixar as taxas de juros. As taxas de juros são o preço que se paga para pegar dinheiro emprestado. Quando estão altas, custa caro pegar emprestado, então as pessoas e as empresas decidem economizar seu dinheiro. Quando estão baixas, é mais barato pegar emprestado, incentivando pessoas e empresas a gastar e estimular a economia. Mas mesmo com essas baixas taxas de juros, a economia japonesa ainda enfrentava dificuldades, e as pessoas comuns não estavam obtendo muito retorno em suas economias nos bancos japoneses. Foi durante esses tempos difíceis que algo inesperado começou a acontecer em Tóquio, uma cidade que nunca dorme. Uma força surpreendente estava em ascensão, não nos escritórios luxuosos cheios de homens de negócios, mas nos lares de pessoas comuns, as senhoras Watanabe. Mas afinal, quem é a senhora Watanabe? Bem, ela não existe realmente como uma pessoa única, pelo menos no Japão. A senhora Watanabe é como João Ninguém ou Zé Ninguém em inglês. É o quinto sobrenome mais comum no Japão e é usado para representar uma pessoa comum. No caso, a dona de casa japonesa média, já que as mulheres são responsáveis pelas finanças domésticas na sociedade japonesa. Assim, elas perceberam que o crescimento baixo de suas economias nos bancos japoneses não era satisfatório e começaram a explorar além das fronteiras do Japão. Sua busca as levou ao mundo acelerado do mercado de câmbio estrangeiro, ou Forex, onde poderiam negociar diferentes moedas e potencialmente obter lucro. Mais de 1 milhão dessas mulheres começaram a especular nos mercados financeiros para aumentar as economias de suas famílias, levando ao surgimento do movimento Senhora Watanabe. Mas elas não faziam ideia do que aconteceria em seguida. A estratégia do carry trade. Agora, imagine que você é uma dona de casa japonesa. Você é responsável pelas finanças domésticas e tem dinheiro para investir. Mas, ao olhar ao redor, não encontra opções atrativas em casa. As taxas de juros são tão baixas que deixar seu dinheiro na poupança parece deixá-lo acumular poeira, sem rendimento significativo. Foi assim que a senhora Watanabe se encontrou. Suas economias estavam crescendo muito lentamente nos bancos japoneses, então ela decidiu fazer algo inovador. Ela pensou: por que não pegar emprestado dinheiro aqui no Japão, onde é barato, e emprestá-lo em um país onde possa obter juros mais altos? Essa ideia é o que chamamos de carry trade, e é exatamente o que a senhora Watanabe fez. No carry trade, você empresta dinheiro em uma moeda com taxa de juros baixa, como o iene japonês, e usa esse dinheiro para investir em uma moeda diferente que oferece uma taxa de juros mais alta, como o dólar australiano. Você fica com a diferença dos juros obtidos no seu depósito no banco estrangeiro. Imagine viver em um país onde as frutas são moeda. Para cada 100 maçãs que você deposita no banco da cidade das maçãs, eles te recompensam com uma maçã extra a cada ano. Mas então você descobre que o banco da cidade das laranjas distribui 5 laranjas extras anualmente para cada 100 laranjas depositadas. Então você decide trocar suas maçãs por laranjas, embolsando essas laranjas extras a cada ano. Assim, ela pegava emprestado ienes japoneses a baixas taxas de juros e os trocava por uma moeda onde os juros eram altos, permitindo que ela ganhasse mais. A diferença nas taxas de juros era seu lucro. E assim, a senhora Watanabe se viu no centro de uma revolução financeira, diretamente de sua mesa de cozinha. Isso marcou o surgimento do fenômeno do carry trade das senhoras Watanabe, uma manobra financeira inteligente que logo atraiu a atenção global. A crise financeira russa. As senhoras Watanabe estavam vivendo uma boa vida com o dinheiro do carry trade, e isso não era apenas para algumas pessoas. A palavra se espalhou e logo milhares de senhoras Watanabe em todo o Japão estavam fazendo o mesmo. O carry trade era o ingresso mais quente da cidade e parecia que esses tempos bons nunca acabariam. De acordo com o Financial Times, mais da metade dos ativos domiciliares japoneses são em dinheiro e depósitos bancários, o que é excepcionalmente alto, já que o dinheiro representa apenas 14% dos ativos domiciliares nos Estados Unidos e 37% na Europa. Mas não há lucro sem riscos. Assim como o balanço mais alto no playground pode proporcionar a melhor diversão, também pode ser o mais assustador quando as coisas dão errado.
Em 1998, uma tempestade atingiu o mercado financeiro global. Uma tempestade chamada crise financeira russa. A Rússia deu calote em suas dívidas e criou um terremoto massivo para todo o sistema financeiro global. Lembra do carry trade? Bem, aqui está o lado negativo dele. Se o valor do iene subir contra a moeda na qual a senhora Watanabe investiu seu dinheiro, pagar os ienes emprestados levaria a perdas. E, para o desgosto da senhora Watanabe, foi exatamente o que aconteceu. Quando a crise financeira russa atingiu, os investidores ficaram assustados. Eles correram para retirar seu dinheiro de investimentos arriscados e o colocaram em lugares mais seguros. Um desses lugares seguros foi o iene japonês. À medida que mais pessoas compravam ienes, seu valor aumentava. O bilhete de loteria vencedor dela se transformou em uma bomba relógio. À medida que o valor do iene disparava, ficava mais caro para ela pagar o que havia emprestado. A crise russa virou o jogo. De repente, ela estava no olho do furacão, e seus planos de retornos saudáveis foram varridos pela inesperada valorização do iene. A diferença entre as taxas de juros diminuiu. A crise financeira russa foi um lembrete sombrio de que mesmo as melhores estratégias podem falhar. Foi um chamado de despertar para a senhora Watanabe e todos os outros carry traders por aí, lembrando-lhes que seu negócio não era livre de riscos. Alívio quantitativo. Na esteira da crise financeira russa, as senhoras Watanabe e outros envolvidos no carry trade estavam deixando suas feridas lambidas. Enquanto isso, no Japão, o governo estava lidando com seus próprios desafios econômicos. Mesmo após ter sido o primeiro país do mundo a introduzir uma política de taxa de juros zero em abril de 1999, o Japão ainda enfrentava um novo monstro, a deflação. Deflação é quando o nível geral de preços em uma economia diminui, incentivando as pessoas a não gastarem seu dinheiro, adiando suas compras porque esperam que os preços caiam ainda mais. Em resposta a isso, em 2001, o Banco do Japão decidiu dar mais um passo audacioso para combater essa deflação. Tornou-se o primeiro país a introduzir uma política conhecida como alívio quantitativo, ou Q, para abreviar. Essa prática desde então foi adotada por outros bancos centrais ao redor do mundo, especialmente durante a crise financeira de 2008 e mais recentemente durante a pandemia. Em termos simples, o que é quando um banco central, como o Banco do Japão, cria dinheiro novo e o utiliza para comprar títulos do governo ou títulos onde o governo promete pagar de volta o dinheiro emprestado em um determinado tempo e com uma certa taxa de juros, ambos fixos durante a criação do vínculo. Isso inundou a economia com dinheiro, reduziu ainda mais as taxas de juros e incentivou pessoas e empresas a pegar emprestado e gastar. É como adicionar combustível ao fogo para fazê-lo queimar mais intensamente. Para a senhora Watanabe, isso foi uma espada de dois gumes. Por um lado, as taxas de juros ainda mais baixas no Japão significavam que os lucros potenciais do carry trade eram maiores. Por outro lado, os riscos associados ao carry trade ainda estavam frescos em sua mente. A introdução do alívio quantitativo foi um momento decisivo na história econômica do Japão. Representou uma mudança significativa na abordagem do Banco do Japão para gerenciar a economia. E para Nossa Senhora Watanabe, foi mais uma reviravolta em sua jornada financeira. À medida que entramos no novo milênio, o Japão continua trabalhando duro para resolver seus problemas econômicos. No entanto, mesmo com todos os riscos, o carry trade ainda era atraente para muitos investidores de varejo japoneses. O potencial de mais lucros era difícil de ignorar, especialmente agora que o iene estava mais barato para emprestar, graças à política de alívio quantitativo do Banco do Japão. Por volta de 2005, um número significativo de donas de casa japonesas se aventurou no comércio de moedas online, e o termo Senhora Watanabe começou a se tornar realmente popular em todo o mundo. A típica senhora Watanabe estava na casa dos 30 anos, era hábil com computadores, conhecida no Japão como click-to-clicks, e frequentemente negociava mercados de câmbio usando seu próprio dinheiro, economias familiares ou dinheiro emprestado por meio de contas de margem. Muitas delas começaram com o comércio de forex porque as transações eram fáceis de entender para um investidor iniciante. Na época, a mídia estava cheia de histórias sobre as chamadas donas de casa reais do Japão. O New York Times entrevistou várias donas de casa japonesas de classe média que atuavam como especuladoras amadoras de moedas em sua história de 2007. O Times prosseguiu explicando que dezenas de milhares de mulheres japonesas casadas se aventuraram no comércio de moedas online no último ano e meio, negociando nos mercados entre os afazeres domésticos ou depois de colocar as crianças na cama. Enquanto o mundo predominantemente masculino de traders e investidores as ridicularizava como senhoras Watanabes vestidas de kimono, essas mulheres emergiram coletivamente como uma força poderosa, usando a vasta riqueza do Japão para influenciar os preços e confundir os economistas, a ponto de sua estratégia de carry trade chamar a atenção de peixes bem maiores, fundos de hedge e bancos. Quando entenderam o processo de emprestar de países com baixas taxas de câmbio e investir em países com altas taxas de câmbio, especialmente o dólar australiano e americano, eles entraram no jogo. Essa estratégia continuou sendo lucrativa, apesar da literatura acadêmica que deveria ter arbitrado esse almoço grátis. Com o tempo, muitos novos atores entraram no mercado, tantos que começou a atrair atenção global. No entanto, essa atenção não foi totalmente positiva. Alguns especialistas financeiros alertaram para os riscos que as senhoras Watanabe estavam assumindo. Eles se preocupavam com o que aconteceria se outra crise financeira causasse um desenrolar rápido dos carry trades, assim como aconteceu durante a crise financeira russa. Crise.
Por essa razão, em 2006, o Banco do Japão decidiu encerrar o alívio quantitativo e começou a se afastar de sua política de taxa de juros zero, aumentando lentamente as taxas de juros. Essa mudança reduziu o apelo do carry trade com iene, já que o custo de empréstimo em ienes aumentaria. O objetivo era fazer com que o iene se valorizasse e tornar o carry trade menos atrativo e mais arriscado. Um iene mais forte tornaria mais caro pagar esses empréstimos ao mesmo tempo em que a diferença de rendimento ou lucro potencial se estreitaria se as taxas japonesas subissem. Isso levou Dennis Gartman, editor e publisher do Gartman Letter, um serviço de consultoria de investimentos baseado na Virgínia, a afirmar na época: o desenrolar de posições tão enorme será feito de maneira lenta e ao longo de muito tempo, provavelmente com lágrimas, ou será feito rapidamente, maciçamente e acompanhado não apenas por lágrimas, mas também por muita dor. Por enquanto, no entanto, a senhora Watanabe estava aproveitando seu momento de destaque. Sua história era um exemplo de como pessoas comuns, usando suas economias e um pouco de risco, podiam causar impacto no mercado financeiro global. Mas, como logo descobririam, uma enorme tempestade financeira, muito maior do que tudo que tinham experimentado até então, estava começando a se formar no horizonte. A crise financeira de 2008. O ano de 2008 foi tumultuado para a economia. O que diabos está acontecendo aqui? Eu não sei. Acredito que essa desaceleração será mais severa desde a recessão do início dos anos 1980. A crise financeira de 2008 foi maior do que tudo que a senhora Watanabe tinha enfrentado antes. A crise começou nos Estados Unidos com o colapso do Lehman Brothers, um gigantesco banco de investimento. À medida que esse gigante desmoronava, os mercados financeiros globais entraram em espiral, afundando muitas economias ao redor do mundo em uma profunda recessão. Assim como durante a crise financeira russa, investidores em todo o mundo, abalados pelo tumulto, correram em busca de segurança. Retiraram seu dinheiro de investimentos arriscados e correram para comprar ativos mais seguros, incluindo, você adivinhou, o familiar iene japonês. Novamente, à medida que a demanda pelo iene aumentava, seu valor também disparava. Para a senhora Watanabe, isso foi um déjà vu. O iene mais forte significava que pagar de volta seus ienes emprestados para carry trades custaria mais caro. Diante dessa realidade, o carry trade começou a se desfazer rapidamente. As senhoras Watanabes, em estado de pânico, correram para sair de suas posições. E não era apenas a senhora Watanabe, milhares de investidores individuais em todo o Japão, que antes desfrutavam dos lucros do carry trade, encontrarão-se enfrentando perdas significativas. A máquina mágica de fazer dinheiro havia se transformado em um pesadelo. Muitos traders amadores sofreram perdas enormes e repentinas, aprendendo que, enquanto as transações podem ser simples, as forças macroeconômicas globais que afetam os mercados de câmbio são completamente opostas. Uma mulher entrevistada pelo Times perdeu quase US$100 mil, todas as economias de sua família, em apenas uma semana. A crise financeira global de 2008 foi um brutal alerta sobre os riscos ligados ao carry trade. Serviu como uma experiência de sobriedade para a senhora Watanabe e seus colegas traders, fazendo com que seu tempo no centro das atenções globais parecesse um passado distante. A crise também marcou um ponto de virada. Foi o momento em que o mundo realmente percebeu quão interconectado é nosso sistema financeiro global e quão rapidamente uma crise em um país pode se espalhar para outros. A ascensão do day trading. Mas a senhora Watanabe não era do tipo que se deixava facilmente desencorajar. Apesar das perdas, ela continuou a negociar, muitas vezes mantendo suas atividades em segredo devido às atitudes culturais em relação ao dinheiro obtido através da negociação. Ela aprendeu com essas experiências e, ao invés de recuar, tornou-se mais experiente e disciplinada em suas estratégias de investimento. Após a crise, investidores individuais japoneses, incluindo a senhora Watanabe, começaram a reorientar suas bússolas financeiras. Eles se afastaram dos carry trades e começaram a explorar novas formas de investir seu dinheiro. O day trading foi uma dessas novas oportunidades. Enquanto nos carry trades a senhora Watanabe pensava a longo prazo, isso não era mais o caso com o day trading. Ela se tornou muito mais agressiva em sua estratégia, como explicou o New York Times. Uma razão pela qual as donas de casa do Japão podem movimentar os mercados é que elas controlam os cordões da bolsa das economias familiares de 12,5 trilhões de dólares da nação, que há mais de uma década jaziam em bancos aqui com juros baixos. O day trading proporcionou à senhora Watanabe a oportunidade de exercer um nível de autonomia financeira que muitas vezes estava ausente nos papéis de trabalho tradicionais. Alavancando as economias familiares da nação para movimentar os mercados e gerar mais renda para suas economias, foi uma mudança significativa de sua estratégia anterior de carry trades, onde ela tinha que esperar pelos lucros chegarem. Várias traders mulheres que realmente colocaram o trading doméstico japonês no mapa emergiram durante este período. Yukiko Ikibi, autora de Eu Gosto de Ações e criadora de um jogo de investimento para Nintendo DS, fez avanços significativos no trading doméstico japonês. Mayumi Tori, uma mãe solteira que criou um grupo de apoio chamado Clube das Belezas do FX e também escreveu um livro com o mesmo nome. A mudança da senhora Watanabe dos carry trades para o day trading não foi um incidente isolado. Fazia parte de uma tendência maior no Japão e, de fato, ao redor do mundo. O day trading estava em ascensão, e investidores individuais como a senhora Watanabe estavam liderando o movimento. Por que o day trading estava em ascensão? Bem, houve algumas razões.
Primeiro, a tecnologia necessária para o day trading se tornou amplamente disponível. Com um computador e uma conexão com a internet, qualquer um poderia negociar do conforto de sua própria casa. Em segundo lugar, novos recursos educacionais estavam disponíveis, cursos online, webinars e tutoriais ensinavam as pessoas a fazer day trading. Este novo capítulo na história da Sra. Watanabe mostrou que ela não era apenas uma especialista em um único tipo de investimento. Ela era uma jogadora versátil no mundo das finanças. O day trading trouxe seus próprios desafios e riscos, mas também veio com novas oportunidades de lucro e autonomia financeira para indivíduos como ela. Abenomics. Avançando para 2013 e a economia japonesa está em uma encruzilhada. A relação dívida pública PIB está em 230%, a mais alta entre os países desenvolvidos. Por quase 2 décadas, a deflação tem sido rampante no Japão, com preços e salários continuando a cair. Para evitar terminar como a Europa, que estava lutando contra sérios problemas de dívida, o Japão precisava de soluções extremas. Em dezembro de 2012, Shinzo Abe tornou-se primeiro-ministro do Japão e lançou um plano ambicioso chamado Abenomics, que tinha várias estratégias. As duas principais eram: estímulo monetário. O Banco do Japão foi instruído a imprimir mais dinheiro para acabar com a deflação até que a inflação atingisse 2%, uma taxa que muitos economistas argumentavam ser ideal. Um pouco de inflação estimularia a economia, incentivando o gasto e atraindo mais investimentos. Estímulo fiscal. O governo decidiu gastar o máximo possível em coisas como escolas, saúde e infraestrutura. O objetivo era criar empregos, estimular a construção, incentivar o crescimento empresarial e, esperançosamente, impulsionar a economia. Inicialmente, Abenomics pareceu bem-sucedido. O mercado de ações do Japão, o Nikkei, subiu 30% nos primeiros 3 meses do mandato de Abe. Em março de 2013, o Financial Times de Londres escreveu "Bem-vinda de volta, Sra. Watanabe", à medida que os efeitos do Abenomics começaram a chegar aos consumidores e investidores privados na terceira maior economia do mundo. À medida que as esperanças de recuperação global se fortaleciam, esse jogador-chave em moedas globais e taxas de juros começou a se movimentar mais uma vez. No final de maio de 2013, no entanto, o mercado de ações japonês sofreu uma grande queda e lutou para se recuperar. Muitos culparam a Sra. Watanabe por sacar os lucros rápidos que ela havia obtido nos últimos meses, enquanto o mercado de ações subia. Na época, especialistas financeiros ao redor do mundo monitoravam de perto o comportamento da Sra. Watanabe. Será que ela sabia algo sobre o mercado de ações ou o futuro do Abenomics que o resto do mundo não sabia? Como mencionado anteriormente, mais da metade dos ativos das famílias japonesas estão em dinheiro e depósitos bancários. Em um ambiente deflacionário, é lógico para a Sra. Watanabe preservar seu dinheiro, esperando que ele compre mais no futuro devido à queda dos preços. Se o Abenomics tivesse sucesso conforme o planejado, a inflação aumentaria os preços, potencialmente encorajando a Sra. Watanabe a começar a gastar seu dinheiro economizado. Esse gasto beneficiaria os negócios locais, criaria empregos e potencialmente atraria de volta ao mercado de ações se as taxas de juros permanecessem baixas. Naquela época, a economia do Japão era maior do que a da Alemanha e da Itália combinadas, o que significa que eventos no Japão certamente afetariam outros lugares. Foi exatamente por isso que tantos atores financeiros prestavam atenção à Sra. Watanabe. Como ela administrava seu dinheiro e se escolhia gastar, economizar ou investir forneceria pistas significativas sobre as tendências do mercado global nos próximos meses e anos. O poder do dinheiro nunca foi tão significativo. Conclusão. Avançando até hoje, a Sra. Watanabe percorreu uma jornada significativa. Ela foi gestora de orçamento, operadora de carry trade, day trader e um ícone no mundo financeiro. Ela enfrentou crises financeiras e se adaptou às mudanças nas condições de mercado. No cenário financeiro atual, a Sra. Watanabe continua sendo uma força a ser reconhecida. A proliferação de plataformas digitais e a democratização dos mercados financeiros tornaram mais fácil do que nunca para investidores individuais como a Sra. Watanabe participarem do day trading. Não é mais uma atividade reservada apenas para traders profissionais em grandes firmas financeiras. Qualquer pessoa com um computador, conexão com a internet e um pouco de conhecimento pode se envolver. E a Sra. Watanabe, com seus anos de experiência e instintos financeiros, está no meio disso tudo. No final, a história da Sra. Watanabe é sobre mais do que apenas finanças. É sobre resiliência, adaptabilidade e coragem para correr riscos. É sobre pessoas comuns causando impactos extraordinários, e acima de tudo, sobre como qualquer pessoa, até mesmo uma humilde dona de casa que gerencia o orçamento familiar, pode se tornar uma jogadora no palco financeiro global. Então, o que vem a seguir para a Sra. Watanabe? À medida que a tecnologia continua a avançar, novas ferramentas e plataformas estão surgindo, tornando o trading ainda mais acessível. Com aplicativos e plataformas online, o trading está se tornando algo que qualquer um pode fazer em qualquer lugar, a qualquer momento. Ao mesmo tempo, os mercados estão se tornando mais voláteis, com tensões políticas, incertezas econômicas e eventos globais causando flutuações rápidas nos valores das moedas. Para day traders como a Sra. Watanabe, essa volatilidade pode ser tanto um desafio quanto uma oportunidade. E assim, ao fecharmos este capítulo na jornada da Sra. Watanabe, ficamos com um sentimento de admiração por essa dona de casa comum que ousou aventurar-se no mundo das finanças globais e, ao fazê-lo, mudou o jogo para sempre. Obrigado por assistir.